E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gui e após todo o nosso estudo da geometria plana, a gente vai continuar com a geometria, iniciando agora a geometria espacial, um assunto maravilhoso e importantíssimo dentro da matemática. Nessa primeira aula, veremos os poliedros. Se você gostar da aula, não esqueça de curtir o vídeo, clique aqui no gostei, comente, compartilhe, ajude a divulgar e também inscreva-se no canal para acompanhar todas as nossas novidades. Para a gente começar, vamos recordar lá da geometria plana. A gente trabalhava com polígonos, figuras planas, tínhamos duas dimensões, o que gerava uma superfície. Aqui na geometria espacial, a gente vai ter a terceira dimensão, o que gera um sólido geométrico. O que é um poliedro? Ele é um sólido geométrico cuja superfície é composta por um número finito de faces, onde cada uma dessas faces é um polígono. É bem fácil, a gente vai ter um sólido geométrico e cada superfície desse sólido, ela é composta por uma figura plana. Só isso, tá? Olha só. Os poliedros são divididos em dois grandes grupos. Nós temos os poliedros convexos e os poliedros côncavos. Vai aparecer aqui um exemplo de cada um deles para você observar, mas não se preocupa muito com isso aqui, porque na geometria espacial os poliedros que a gente estuda, que a gente vê aqui, são sempre os poliedros convexos, tá? Mas eu tenho essa classificação. O poliedro côncavo, para você entender melhor, é aquele que tem pontas para fora do poliedro, que é o que não acontece no convexo. O convexo, ele não tem nenhuma ponta para fora do poliedro, assim fica mais fácil para entender. E como que se dá a nomenclatura dos poliedros? Como é que a gente chama cada um deles? É de acordo com o número de faces que o poliedro possui, o número de superfícies que compõem esse poliedro. Vai aparecer uma tabelinha aqui para você observar. Olha só, qual que é o mínimo de faces que eu tenho que ter para formar um poliedro? Eu tenho que ter 4. Se eu tiver só 3 faces, eu não consigo fechar esse poliedro, o mínimo é 4. Quando ele tem 4 faces é um tetraedro, 5 faces um pentaedro, 6 faces um hexaedro e assim por diante. 7 faces um heptaedro, 8 faces um octaedro, e aí 12 faces um dodecaedro e 20 faces um icosaedro. Esses são os mais importantes, aqueles que é legal a gente lembrar. Agora temos aqui os elementos dos poliedros para a gente identificar e observar o que significa cada um deles. Já representei um poliedro aqui para a gente, olha só que bonito. Nós temos faces, arestas, vértices e ângulos. Começando pelas faces que nós já falamos sobre elas, são os polígonos que formam cada uma das superfícies do nosso poliedro. Depois, arestas. Arestas são os lados desses polígonos. Vértices são os vértices também desses polígonos. E por último, os ângulos são todos os ângulos que são formados em cada um dos polígonos que são faces dos nossos poliedros. Quantas faces eu tenho nesse poliedro que eu representei aqui pra gente? Eu tenho 7 faces, concorda comigo? Tem essa face aqui de cima, essa aqui de baixo, mais 3 faces aqui na frente, além de 2 faces que estão lá atrás. Resulta um total de 7 faces. Dessa forma, qual que é o nome desse poliedro aqui? Ele é um heptaedro. Poliedro de 7 faces é um heptaedro. Esse poliedro aqui, ele é composto por faces pentagonais e por faces quadrangulares. Por que, professor? Perceba que essa face aqui de cima, qual polígono está formando essa face? É um pentágono, é um polígono de 5 lados. Portanto, eu chamo de face pentagonal. É uma face composta por 5 arestas. O polígono tem 5 lados. E a face aqui de baixo acontece a mesma coisa. Já nas faces laterais, quantas arestas elas possuem? 4. São polígonos com 4 lados. Cada face tem 4 arestas. Dessa forma, eu chamo de face quadrangular. E assim por diante. Se eu tivesse uma face triangular, por exemplo, o que significa? Significa que a minha face tem 3 arestas, é um triângulo que forma essa face. E assim por diante. Face hexagonal é um hexágono, um polígono de 6 lados que forma essa face. Importante observar aqui que eu sempre tenho a mesma aresta sendo compartilhada por 2 faces diferentes. Olha só, se eu pego essa aresta aqui, perceba que ela é lado dessa face aqui e ao mesmo tempo é lado dessa outra face. Ela é aresta de 2 faces ao mesmo tempo. Isso aqui vai ser bem importante mais lá pra frente. Seguindo com a parte um pouquinho mais teórica sobre os poliedros, daqui a pouco a gente vai para a parte mais prática com os cálculos, tá?
Nós temos agora alguns poliedros especiais que apresentam características interessantes. Temos os poliedros de Platão. Dentro dos poliedros de Platão existem os poliedros regulares e ainda temos os poliedros de Arquimedes. Vamos começar pelos poliedros de Platão. São aqueles poliedros onde todas as faces possuem o mesmo número de arestas. Eu tenho em todas as faces polígonos com o mesmo número de lados. Isso que vai acontecer. Quais são os poliedros de Platão? Eu tenho 5. Para você lembrar quais são, é o TOD, tá? Lembra disso, é o TOD. São todos os tetraedros, todos os hexaedros, todos os octaedros, todos os dodecaedros e todos os icosaedros são poliedros de Platão. O que acontece com as faces de cada um deles? No tetraedro eu tenho 4 faces que são todas triangulares. Todas as faces possuem 3 lados. Depois, no hexaedro eu tenho 6 faces que são todas formadas por quadriláteros. Todas as faces têm 4 lados. No octaedro tenho 8 faces que são todas triangulares. Dodecaedro, quantas faces tem? Lembra, são 12, por isso que eu falei que eram os mais importantes para você lembrar, o dodecaedro e o icosaedro, porque são justamente os poliedros de Platão. Então, no dodecaedro tenho 12 faces que são todas pentagonais, cada face tem 5 arestas. E por último, no icosaedro nós temos 20 faces que são triangulares. Esses são os poliedros de Platão. Dentro dos poliedros de Platão, nós temos 5 que são os mais importantes. Quais são eles, professor? A gente chama de poliedros regulares. O que acontece com eles? São aqueles formados por polígonos regulares todos iguais. Teremos o tetraedro regular, o hexaedro regular, que a gente chama de cubo, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Teremos esses 5 poliedros regulares. O que acontece com o tetraedro regular? Como ele é tetraedro, ele possui 4 faces e todas elas são triângulos, porque ele é um poliedro de Platão. E o que acontece de especial com ele é que esses 4 triângulos são todos triângulos equiláteros iguais. O que acontece com o hexaedro regular, o cubo? Ele possui 6 faces, são todas quadrados iguais. Tá ok? O que acontece com o octaedro regular? Ele é composto por 8 faces que são triângulos equiláteros todos iguais e assim por diante. O dodecaedro regular, ele é composto por 12 faces que são pentágonos regulares todos iguais e o icosaedro regular, ele possui 20 faces que são triângulos equiláteros todos iguais. Isso que acontece com os poliedros regulares. O que é importante a gente observar aqui? Todo poliedro que é regular, ele é poliedro de Platão. Isso é fato, um poliedro regular é um poliedro de Platão. Agora, eu não posso dizer que todo poliedro de Platão, ele é poliedro regular. Isso não é verdade. Eu posso ter um poliedro de Platão que não é regular, tá ok? Para ser poliedro de Platão, a única coisa que tem que acontecer é todas as faces serem formadas por polígonos que têm o mesmo número de lados. Mas esses polígonos podem ser regulares ou não, tá? Então nem sempre um poliedro de Platão ele é regular, mas todo poliedro regular é de Platão. Vai aparecer agora para você desfrutar de cada um desses poliedros aqui. Olha só que bonito. E os poliedros de Arquimedes são aqueles poliedros convexos cujas faces são polígonos regulares de mais de um tipo. Como assim, professor? Um exemplo bem interessante de um poliedro de Arquimedes são as bolas de futebol. Tem um tipo de bola de futebol cuja costura ela é exatamente nesse formato. Perceba, pega a sua bola de futebol aí, todo mundo tem uma, e olha a costura da bola. Eu vou ter no mesmo poliedro faces que são pentágonos regulares todos iguais e faces que são hexágonos regulares todos iguais também. É um poliedro de Arquimedes. A matemática é maravilhosa, ela está presente na sua vida em todo lugar, é só você observar, tá ok? E nessa parte final da aula, agora sim, nós vamos para a parte mais prática, para os cálculos que a gente vai ter que fazer com os nossos poliedros. Temos duas situações.
o teorema de Euler e a soma dos ângulos das faces. Isso aqui vale para qualquer poliedro convexo, basicamente qualquer poliedro que vai aparecer aí para você. O teorema de Euler, ele relaciona o número de vértices com o número de faces com o número de arestas do poliedro. Ele fala que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Para você lembrar esse teorema, eu tenho uma dica maravilhosa. Vamos fazer amor a dois? Vai que cola, né? Você pode usar isso aqui na balada. Chega lá pra gata, e aí gata, vamos fazer amor a dois? Se der certo, ótimo, né? Se não der certo, você vai falar, não, é só o teorema de Euler para poliedros convexos, não conhece? Daí, pô, ela vai ficar impressionada, o cara é inteligente, né? O cara manja da matemática, tá ok? Muito bem. Pode aparecer essa fórmula também da seguinte forma. V mais F menos A igual a 2. É a mesma coisa. É só porque o A que está somando passa a subtraindo para o primeiro lado aqui. É a mesma fórmula, tá? E a soma dos ângulos internos das faces, como o próprio nome muito bem já diz, a gente pega todos os ângulos formados em cada uma das faces e soma tudo isso. Como é que eu faço para calcular? É só multiplicar 360 graus pelo número de vértices menos 2. Só tem que ter o número de vértices desse poliedro. Para finalizar, a gente vai fazer um exemplo aqui e na aula de exercícios resolvidos a gente vai fazer mais questões para aplicar muito mais tudo isso aqui que a gente viu. Vamos lá! Olha só, temos um poliedro convexo que apresenta 4 faces triangulares, 2 faces quadrangulares e uma face hexagonal. A gente precisa encontrar o número de vértices desse poliedro e depois calcular a soma dos ângulos das faces. Tirando a fórmula que é para a soma dos ângulos das faces, a única relação que sobra é o teorema de Euler. Automaticamente é ele que a gente vai ter que usar. Vamos colocar aqui. Sabemos que V mais F é igual a A mais 2. Muito bem, vamos fazer amor a 2, né? O que nós conhecemos aqui? A princípio só conhecemos o tipo de cada face, mas a gente consegue encontrar tudo o que a gente precisa através disso aqui. Olha só, o número de vértices é justamente o que eu quero encontrar, então eu vou deixar o V aqui. Eu preciso ter o número de faces desse poliedro e o número de arestas. Como é que eu vou fazer isso? Vamos começar pelo número de faces. Vamos colocar aqui. Se eu sei que 4 faces são triangulares, que 2 faces são quadrangulares e que uma face é hexagonal, qual que é o total de faces? É só eu somar 4 mais 2 mais 1, porque eu quero saber o total de faces, não importa qual face é de qual tipo, eu quero o total. Só eu somar, eu sei que são 7 faces. Ótimo, agora eu preciso ter o número de arestas. Como é que eu vou fazer isso? Lembra lá do começo da aula que eu falei para você o seguinte, quando eu tenho uma face triangular, o que significa? É que é um triângulo que forma essa face. Automaticamente, eu vou ter 3 arestas nessa face. Assim que a gente vai fazer. Se eu tenho 4 faces triangulares, quantas arestas eu vou ter nessas 4 faces triangulares? Eu faço 4 vezes 3. Vamos colocar, pode ser de azul mesmo. 4 vezes 3. Em cada face triangular tem 3 arestas, como eu tenho 4 delas, 4 vezes 3. Depois, 2 faces são quadrangulares. Em cada face quadrangular eu tenho 4 arestas. Dessa forma, faço 2 vezes 4. E por último, uma face hexagonal, eu tenho 6 arestas, mais 6. Só que aí eu vou ter que dividir tudo isso aqui por 2. Por que eu tenho que fazer isso? Também é uma observação lá do começo da aula. Eu sempre tenho a mesma aresta sendo compartilhada por 2 faces diferentes. Quando eu conto as faces de cada aresta quando eu conto as arestas de cada face separadamente, eu estou contando a mesma aresta 2 vezes. Por isso tenho que dividir essa soma toda aqui por 2. Maravilha. Quanto é que vai dar? 4 vezes 3, 12. 12 mais 2 vezes 4, que é 8, fica 20. 20 mais 6 dá 26. 26 dividido para 2 resulta 13. Conhecemos também o número de arestas, que é 13. Agora é só aplicar o teorema de Euler. Como é que vai ficar isso aqui? O número de vértices mais 7, que é o número de faces, é igual ao número de arestas 13 mais 2. Vamos isolar o V, que é o que a gente quer encontrar. O número de vértices é igual. 13 mais 2 fica 15.
15 menos 7, que eu vou passar subtraindo para o lado de lá, resulta 8. Esse poliedro possui 8 vértices. E conhecendo o número de vértices, a gente consegue também determinar a soma dos ângulos das faces. É só fazer 360 graus, que multiplica o número de vértices menos 2. Então, vamos calcular isso aí. 360 graus vezes V menos 2. Vai ficar 360 graus, que multiplica 6. O número de vértices é 8. 8 menos 2 resulta 6. A soma dos ângulos das faces vai resultar 2160 graus. Essa foi a nossa aula sobre os poliedros. Espero que você tenha gostado. Fique agora com a aula de exercícios resolvidos, que nós faremos mais exemplos para aplicar um pouco mais tudo isso aqui que a gente viu. Tô te esperando lá. Valeu!